O mercado das picapes está prestes a enfrentar sua transformação mais violenta desde a invenção do motor de combustão interna. Estamos vendo o fim da era do ferro e o início de uma era de descartabilidade tecnológica, onde muitas picapes que você vê hoje nas ruas simplesmente se tornarão impossíveis de manter ou serão proibidas nos centros urbanos. Comprar um desses modelos agora é assinar um contrato de perda imediata de valor, especialmente os primeiros números desta lista. Vamos lá. Número 15. Nissan Titan. A Nissan Titan é o exemplo perfeito de um gigante que ficou sem território. Apesar das tentativas de competir com os três grandes de Detroit, a Titan anunciou sua retirada definitiva para o ano de 2025, o que significa que em 2026 será um fantasma nas concessionárias. O problema não é apenas que ela desapareça da linha de montagem, mas que seu valor de revenda cairá no vazio. Os compradores de picapes de tamanho grande procuram suporte e disponibilidade de peças a longo prazo, algo que a Nissan não poderá garantir da mesma forma que Ford ou Chevrolet. Além disso, seu motor V8 de 5,6 litros, embora robusto, é uma relíquia em termos de eficiência. Em 2026, pagar impostos por emissões desse motor e enfrentar seu consumo de combustível será uma decisão irracional. A Titan morre porque nunca conseguiu encontrar sua identidade, ficando presa entre a confiabilidade japonesa e a força bruta americana sem dominar nenhuma das duas. A Nissan Titan representa uma das maiores ironias do mercado para o ano de 2026. Enquanto seu motor Endurance V8 de 5,6 litros é mecanicamente um bloco extremamente capaz, sua arquitetura eletrônica envelheceu de forma desastrosa. Em 2026, os proprietários dessas unidades de segunda mão enfrentarão um problema crítico: a escassez de módulos de controle específicos que a Nissan já não produz com a mesma prioridade. A falha do solenoide da transmissão e as rachaduras prematuras nos coletores de escape não são apenas caras, mas imobilizam o veículo por semanas devido à falta de estoque. No mercado de usados, a Titan é uma pária. Seu valor de revenda despencou, porque os compradores sabem que, diante de uma falha nos sensores da gestão do motor, conseguir a peça original é uma odisseia logística. É uma picape que, tendo um coração de ferro, morre por um sistema nervoso de plástico. Número 14. Ram 1500 Classic. Carroceria DS. A Ram manteve viva a geração anterior de sua picape estrela sob o nome Classic por quase uma década, mas o relógio parou para esse modelo. Em 2026, a plataforma DS desaparecerá completamente dos catálogos. É uma picape que muitos compram hoje por seu preço inferior, mas é uma armadilha de obsolescência. Sua arquitetura de segurança tem 15 anos e sua tecnologia de cabine parece pré-histórica comparada com a nova geração DT. O mais preocupante é que o suporte de fábrica para componentes específicos dessa versão começará a diminuir drasticamente. Comprar uma Ram Classic às vésperas de 2026 é adquirir um veículo que nasceu velho e que terá uma das depreciações mais agressivas do mercado. A transição para os motores Hurricane de 6 cilindros em linha deixará os antigos motores Hemi dessa versão como peças de museu caras de abastecer e difíceis de vender. Vender uma tecnologia de 15 anos como se fosse nova foi uma estratégia brilhante de marketing. Mas em 2026, a Ram Classic é o exemplo perfeito de fadiga de ferramental. As unidades produzidas nos últimos anos dessa carroceria apresentam defeitos de montagem que as unidades originais de 2010 não tinham. Em 2026, é comum ver problemas de corrosão galvânica em pontos críticos de solda e um sistema de infoentretenimento Uconnect que simplesmente trava devido a um hardware obsoleto. O motor Hemi de 5,7 litros nessas versões Classic parece sofrer mais desgaste nos comandos de válvulas, possivelmente por uma flexibilização nos padrões de controle de qualidade no final de sua produção. Comprar uma Classic em 2026, pensando que é uma oferta confiável, é um erro. É adquirir um projeto antigo fabricado às pressas em uma linha de montagem que já queria passar para outra coisa. Número 13. Toyota Hilux, geração atual. Embora pareça uma blasfêmia falar mal da Hilux, a realidade é que a geração atual, que está conosco desde 2015, alcançará seu ponto de obsolescência total em 2026. A Toyota está preparando uma revolução completa que inclui hibridização pesada e plataformas compartilhadas com a Tacoma americana.
Adquirir o modelo que está saindo de linha em 2026 será um erro tático. Os motores diesel atuais de 2,4 e 2,8 litros enfrentarão restrições de circulação cada vez mais severas em vários países devido às normas de emissões. Além disso, o mercado de acessórios e melhorias se voltará imediatamente para a nova plataforma, deixando a Hilux antiga como uma ferramenta de trabalho que perdeu seu brilho. Se você busca a lendária durabilidade da Toyota, o modelo que desaparece em 2026 já não representa a vanguarda dessa promessa, mas o cansaço de uma plataforma que já deu tudo o que tinha para dar. Até mesmo a rainha da confiabilidade tem rachaduras. Em 2026, a Hilux apresenta uma alarmante degradação na qualidade dos materiais internos e problemas recorrentes com o sensor de fluxo de ar. Mas o verdadeiro engano é o sistema de injeção dos motores GD. Se não for usado combustível de extrema pureza, o reparo da rampa de injetores custa uma pequena fortuna, quebrando o mito de que se conserta em qualquer cidadezinha. Número 12. Ford F-150. Com motor V8 Coyote. Este é um golpe duro para os puristas. Em 2026, o lendário motor V8 de 5,0 litros estará praticamente fora da linha principal da F-150, devido às multas por consumo corporativo que a Ford precisa evitar. A marca do oval azul decidiu apostar tudo nos motores EcoBoost de 6 cilindros e em suas variantes híbridas Power Boost. Embora o motor Coyote seja uma maravilha da engenharia, em 2026 será uma opção marginal, cara de segurar e penalizada por regulamentações ambientais. A realidade é que a transmissão de 10 marchas está calibrada para motores turboalimentados, e o V8 aspirado se sente cada vez mais deslocado em uma picape moderna cheia de sensores. Não compre a versão de 8 cilindros pensando na confiabilidade do passado. Em 2026, a infraestrutura de serviço e as atualizações de software da Ford estarão concentradas quase exclusivamente nas plataformas de 6 cilindros e elétricas, deixando o grande motor americano em uma via de extinção técnica. A picape mais vendida também é uma das mais complexas. Em 2026, as unidades EcoBoost sofrem com o alongamento da corrente de distribuição. O som de batida na partida a frio é a sentença de morte de um motor que exige desmontar toda a parte frontal para um reparo de milhares de dólares. Os turbos, após anos de ciclos térmicos, começam a apresentar vazamentos internos de óleo, nublando o futuro dessas unidades no mercado de usados. Número 11. Jeep Gladiator, versões de primeira geração. A Jeep Gladiator chegou ao mercado prometendo ser a união perfeita entre a capacidade off-road do Wrangler e a utilidade de uma picape. Mas até 2026, esse experimento terá demonstrado suas falhas custosas. O problema fundamental da Gladiator não é a estética, mas sim sua arquitetura mecânica diante da concorrência moderna. Seu motor Pentastar, de 3,6 litros, é um projeto que já não consegue esconder a idade. Falta-lhe o torque em baixa rotação que os novos motores turboalimentados de 4 cilindros, que estão dominando o segmento das picapes médias, oferecem. No ano 2026, os proprietários de uma Gladiator de primeira geração enfrentarão um veículo que consome combustível como uma picape de tamanho grande, mas que possui capacidade real de reboque e carga inferior à de uma Ford Ranger ou uma Toyota Tacoma de nova geração. Além disso, a complexidade do seu sistema de suspensão com eixos rígidos, embora amado pelos entusiastas do off-road, se traduz em uma manutenção muito mais cara e frequente à medida que o veículo envelhece. As juntas, os amortecedores e os componentes da direção sofrem desgaste prematuro devido ao peso adicional da caçamba, algo para o qual o chassi original do Wrangler não foi projetado inicialmente. Em 2026, comprar uma Gladiator usada será herdar uma lista interminável de ruídos estruturais e um sistema de infotainment que parece de uma era passada. Tudo isso enquanto você paga contas de combustível que não se justificam pelo seu desempenho. Número 10. Chevrolet Colorado e GMC Canyon, com motor turbodiesel de 2,8 litros. Durante anos, o motor Duramax de 2,8 litros foi o orgulho da General Motors para suas picapes médias, oferecendo um torque impressionante e uma economia de combustível invejável. No entanto, para o ano 2026, essas picapes são uma bomba-relógio financeira. A principal razão é a extrema complexidade de seus sistemas de pós-tratamento de gases de escape.
Esses motores dependem de uma rede de sensores de óxido de nitrogênio, filtros de partículas diesel e sistemas de injeção de ureia, que, ao atingir determinada quilometragem, falham de maneira catastrófica e cara. Em 2026, as regulamentações ambientais terão encarecido tanto os componentes de reposição desses sistemas, que um reparo padrão poderá custar uma fração significativa do valor total da picape. A General Motors já iniciou a transição para motores a gasolina de 4 cilindros altamente eficientes, que igualam o torque do diesel sem o pesadelo da manutenção química. Possuir uma Colorado ou Canyon Diesel em 2026 significa estar preso a um combustível cada vez mais caro e a uma tecnologia de motor que os mecânicos gerais evitam devido ao seu software proprietário fechado. É uma picape que desaparece porque a engenharia que a tornava especial se transformou em sua maior fraqueza aos olhos de um mercado que exige simplicidade e baixos custos operacionais. O motor Duramax, de 2,8 litros, foi a grande promessa de eficiência para as picapes médias, mas em 2026 tornou-se a dor de cabeça preferida dos mecânicos diesel. O sistema de emissões, composto pelo filtro de partículas, DPF, e pelo sistema de injeção de ureia, DIF, é extremamente sensível à qualidade do combustível e aos ciclos de condução urbanos. A Colorado Diesel, em 2026, é uma armadilha. A economia gerada no combustível acaba sendo paga em triplo em sensores de NOx e limpezas forçadas do sistema de escape que nunca funcionam adequadamente. Número 9. Ram 2500 com motor M de 6,4 litros. Entramos no território das picapes pesadas, onde a Ram 2500 com motor M de 6,4 litros está vivendo seus últimos dias. Para 2026, o conceito de uma picape de trabalho pesado com um motor a gasolina de grande cilindrada e aspiração natural será visto como uma ineficiência inaceitável. Embora o som do 8 cilindros seja envolvente, sua capacidade de mover cargas pesadas em altitudes elevadas ou em inclinações acentuadas empalidece diante dos novos sistemas de propulsão híbridos ou diesel de ultra alta pressão. O maior problema para o comprador em 2026 será a desvalorização. Com a chegada dos motores Hurricane de 6 cilindros com duplo turbo, o valor de revenda das Ram com motor Hemi despencará. Ninguém desejará no mercado de usados uma picape que exige paradas constantes no posto de gasolina, quando existem alternativas que oferecem o dobro de torque com metade do consumo. Além disso, a transmissão que acompanha esse motor demonstrou sinais de fadiga prematura quando submetida constantemente a ciclos de trabalho severos. Em 2026, essa picape será um lembrete de uma era de excessos que já não se encaixa em um mundo de logística otimizada e custos de energia voláteis. Não a compre se você espera que seu investimento mantenha algum valor nos próximos 5 anos. Você estará comprando um modelo que a própria marca está ansiosa para esquecer a fim de cumprir suas metas de sustentabilidade. Número 8. Mitsubishi L200, geração sainte. A Mitsubishi L200, conhecida em muitos mercados como Triton, foi a espinha dorsal do trabalho pesado na América Latina e na Ásia, mas a versão que conhecemos atualmente deve ser evitada a todo custo ao chegar 2026. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi forçou uma unificação de plataformas que deixará a antiga L200 sem suporte técnico de última geração. Em 2026, os sistemas de segurança ativa, que hoje são padrão na concorrência, como a frenagem autônoma de emergência aprimorada e a manutenção de faixa assistida por inteligência artificial, serão inexistentes ou rudimentares nesse modelo. O habitáculo da geração sainte é notavelmente mais estreito que o de seus rivais, e a qualidade dos materiais internos não resistirá ao passar do tempo sob uso severo. Mas o fator decisivo para descartá-la em 2026 é sua transmissão. Enquanto os concorrentes migraram para câmbios de 8 ou 10 marchas, a L200 permanece com unidades de 6 marchas, que limitam a entrega de potência e penalizam o consumo na estrada. Comprar esse modelo justamente quando a nova geração, baseada na plataforma da Nissan Frontier, assume o controle total do mercado, é adquirir um veículo que se sentirá como uma relíquia dos anos 90 em menos de 24 meses. É uma picape que desaparece não por falta de robustez, mas porque o mundo do trabalho evoluiu em direção ao conforto e à eficiência eletrônica, áreas nas quais a velha Mitsubishi simplesmente já não pode competir. Historicamente indestrutível, a L200 caiu na armadilha das normas ambientais. Em 2026, os sistemas de pós-tratamento de gases, DPF, e os injetores de ureia estão falhando massivamente,
entrando em modos de proteção que deixam o motorista parado em plena carga. O superaquecimento do cabeçote em condições de reboque extremo continua sendo um ponto fraco que muitos compradores descobrem tarde demais. Número 7. Ford F-150 Lightning, primeiras unidades. A chegada da eletrificação ao segmento das picapes foi anunciada como uma revolução, mas para o ano 2026, a Ford F-150 Lightning de primeira geração tornou-se uma lição dolorosa sobre a diferença entre um gadget tecnológico e uma ferramenta de trabalho. O problema central enfrentado pelos proprietários em 2026 não é apenas a degradação natural das células da bateria, mas também a obsolescência de sua arquitetura de software e da infraestrutura de recarga. Enquanto uma picape a combustão de 10 anos atrás ainda pode ser reparada em qualquer oficina, a Lightning é um ecossistema fechado. Em 2026, muitas dessas unidades estarão fora da garantia, e qualquer falha nos módulos de controle de potência ou no sistema de gerenciamento térmico da bateria resultará em contas que superarão o valor residual da picape. Além disso, o mercado de usados castigou severamente esse modelo devido à realidade do reboque. A autonomia despenca mais de 50% quando se exige trabalho real, o que a invalida como opção viável para quem precisa percorrer distâncias consideráveis. Em 2026, a Lightning representa o engano de que uma picape pode ser tratada como um smartphone. Quando a bateria ou o software falham, o veículo se transforma em um caro e imóvel peso de papel de 3 toneladas. Número 6. Nissan Frontier com motor de injeção direta de nova geração. A Nissan Frontier foi por décadas o símbolo da robustez mecânica simples, mas sua atualização técnica recente para se alinhar às normas de emissões colocou o veículo em uma posição delicada para o ano de 2026. O novo motor de 3,8 litros com injeção direta, embora mais potente no papel, introduziu uma complexidade que quebra o legado de invencibilidade da marca. Em 2026, os problemas de acúmulo de carbono nas válvulas de admissão, um problema endêmico dos sistemas de injeção direta sem porta secundária, começarão a afetar seriamente o desempenho e o consumo de combustível. Os proprietários terão que realizar limpezas químicas caras e desmontagens parciais do motor, apenas para manter o funcionamento suave do veículo. Além disso, a transmissão de 9 marchas, projetada para extrair cada gota de combustível, mostra hesitação constante na troca de marchas sob carga, causando desgaste térmico acelerado nas embreagens internas. Em 2026, comprar uma Frontier com essas características é cair na armadilha da modernização forçada. A tranquilidade a longo prazo do proprietário é sacrificada para métricas de laboratório que não se traduzem em durabilidade no mundo real. É uma picape que desaparece porque perdeu sua identidade de tanque japonês e se tornou mais uma máquina excessivamente complexa. Número 5. Toyota Tundra V6 Biturbo, geração atual. Este é talvez o golpe mais duro para os entusiastas. A Toyota Tundra construiu sua lenda sobre o motor V6 de 5,7 litros, um bloco capaz de atingir 1 milhão de quilômetros com manutenção básica. No entanto, em 2026, a versão atual equipada com V6 biturbo demonstra que até a Toyota pode ceder à pressão pela eficiência em detrimento da confiabilidade absoluta. O problema não está apenas no motor, mas também nos periféricos. Atuadores eletrônicos dos turbocompressores apresentaram falhas, exigindo em muitos casos a separação da cabine do chassi para acesso e reparo. Em 2026, isso se traduz em custos de mão de obra proibitivos para qualquer veículo que não esteja mais coberto pela garantia de fábrica. O engano tecnológico aqui é a promessa de menos é mais. Embora o torque seja maior do que o antigo V8, o estresse térmico aos componentes internos de um motor menor com indução forçada garante uma vida útil significativamente mais curta. Em 2026, compradores inteligentes estarão procurando desesperadamente pelas últimas unidades do V8, enquanto as Tundra Biturbo verão sua valorização de revenda cair à medida que o mercado perceber que a confiabilidade lendária da Toyota foi comprometida pela complexidade da engenharia moderna. Em 2026, a Frontier enfrenta o fantasma da corrosão estrutural. O engano aqui é um chassi que, embora pareça robusto, carece dos tratamentos galvânicos de seus predecessores. Muitos proprietários de usados descobrem rachaduras por fadiga nos pontos de fixação da suspensão após uso intenso. Além disso, o volante bimassa nas versões manuais
tornou-se um consumível caro que raramente ultrapassa 60 mil quilômetros. Número 4. Volkswagen Amarok. Versões com o motor V6 biturbo de alto desempenho. A Amarok sempre quis ser uma picape de luxo. E em 2026, essa ambição é exatamente o que a tira do mercado de usados confiáveis. O motor V6 é uma obra de arte da engenharia alemã em termos de desempenho, mas um pesadelo logístico em termos de manutenção preventiva e corretiva. Em 2026, os sistemas eletrônicos de sensores que gerenciam a tração integral permanente e a entrega de potência começarão a apresentar falhas intermitentes devido à corrosão nos conectores e à fadiga dos materiais plásticos no compartimento do motor. A Amarok engana o usuário com um conforto de condução inigualável, mas esconde uma fragilidade estrutural nos componentes-chave da suspensão e da direção assistida eletronicamente, que não foram projetados para abuso constante em estradas não pavimentadas. Em 2026, possuir uma Amarok V6 fora da garantia é como jogar roleta russa financeira. Uma simples falha no sensor de pressão do óleo ou no sistema de resfriamento dos turbos pode desencadear uma série de erros em cascata que bloqueiam totalmente o veículo. É a picape tecnológica por excelência que desaparece porque o mercado finalmente entendeu que, no trabalho pesado, a sofisticação nunca deve superar a resiliência mecânica. Comprar uma em 2026 é pagar um preço de luxo por um veículo que o abandonará quando você mais precisar. O problema da Amarok em 2026 é sua complexidade técnica. O motor biturbo é uma joia de eficiência, mas um pesadelo para os sensores. A falha da válvula EGR e a fragilidade da correia acessória, que se romper pode atingir a distribuição, destruíram motores inteiros. É uma picape que exige manutenção de carro premium, algo que o mercado de usados frequentemente ignora, transformando-a em uma bomba mecânica relógio. Número 3. Ram 1500. Modelos com sistema e-torque e suspensão pneumática. A Ram 1500 foi, por anos, a picape com o melhor interior e a condução mais suave da categoria. Mas, em 2026, essa suavidade se tornou um pesadelo de manutenção para o segundo e terceiro proprietário. O sistema e-torque, uma hibridação leve que prometia melhorar eficiência e refinamento, é agora uma fonte constante de falhas elétricas. Em 2026, a substituição do gerador unidade de potência e da bateria de 48 volts representa um custo que muitas vezes ultrapassa o orçamento anual de manutenção de qualquer trabalhador. Mas o verdadeiro cavalo de Troia é a suspensão pneumática. Projetada para oferecer conforto de sedã de luxo, em 2026, os airbags e compressores estão chegando ao fim de seu ciclo de vida. Em qualquer manhã, o proprietário pode descobrir que sua picape está sentada no chão, incapaz de se mover, com uma conta de reparo absurda. A Ram engana porque o visual continua imponente e a cabine é um lugar maravilhoso. Mas sob essa pele está uma arquitetura eletrônica que não foi projetada para longevidade, mas para leasing financeiro de 3 anos. Em 2026, essas unidades inundarão o mercado de usados a preços tentadores, mas são armadilhas para quem busca uma ferramenta confiável. A Gladiator sofre de uma crise de identidade técnica. Em 2026, problemas de infiltração de água pelo teto removível degradaram os conectores elétricos internos, causando falhas fantasma no painel. A isso se soma o Death Wobble, ou vibração mortal da direção, um defeito de projeto que, em unidades com certa quilometragem, se torna perigoso e caro de corrigir definitivamente. Número 2. Ford Ranger Raptor. Motor 3,0 litros V6 EcoBoost. Alto desempenho. A Ranger Raptor é o sonho de qualquer entusiasta off-road, uma máquina capaz de saltar dunas e atravessar desertos em velocidades incríveis. No entanto, no contexto de confiabilidade a longo prazo para 2026, é uma das compras mais arriscadas. O problema fundamental é o estresse extremo. Esses veículos são conduzidos no limite desde o primeiro dia na concessionária. Em 2026, as unidades de usados que chegam ao mercado frequentemente apresentam fadiga estrutural invisível a olho nu, mas evidente nos ruídos da cabine e desalinhamento dos painéis. O motor EcoBoost, levado ao limite de pressão para desempenho esportivo, requer manutenção cirúrgica, que poucos proprietários de usados estão dispostos a pagar. As turbinas, operando em temperaturas e rotações altíssimas, mostram sinais de desgaste prematuro em vedações e rolamentos. O engano tecnológico aqui
é vender um carro de corrida como se fosse uma picape para uso diário. Em 2026, a Ranger Raptor é o exemplo perfeito de carro de um único dono. Espetacular quando novo e na garantia, mas um poço sem fundo de gastos de engenharia especializada à medida que os anos e os quilômetros de abuso começam a cobrar seu preço. É uma lenda que desaparece porque ninguém pode se dar ao luxo de mantê-la viva. Número 1. Chevrolet Silverado /GMC Sierra. Motores com gestão dinâmica de combustível, DFM. Chegamos ao lugar de honra, e é para o gigante de Detroit. A General Motors cometeu um pecado capital em nome da eficiência. O Sistema Dynamic Fuel Management, DFM. Este sistema permite que o motor opere em 17 padrões diferentes de cilindros, podendo funcionar até com um único cilindro se a carga for mínima. No papel é engenharia brilhante, na realidade de 2026 é um desastre de confiabilidade. Os lifters eletrônicos falham com frequência alarmante, causando danos internos no motor que frequentemente exigem a substituição completa do bloco. Em 2026, a reputação dos motores Small Block da Chevrolet, historicamente quase indestrutíveis, está por terra devido a essa tecnologia. Os proprietários enfrentam grandes reparos antes dos 100 mil quilômetros, algo inaudito para uma picape desse calibre. O engano é a promessa de economia de combustível em um veículo projetado para rebocar e transportar cargas. Priorizou-se o ganho marginal de consumo sobre a integridade mecânica da peça mais importante do veículo. Em 2026, o mercado decretou sentença. A Silverado e a Sierra desta geração são as rainhas da obsolescência programada. Elas desaparecem das listas de recomendação porque o risco de uma falha catastrófica do motor é simplesmente alto demais para ser ignorado. Ao final deste panorama das picapes em 2026, a conclusão é tão clara quanto dolorosa. A era da mecânica pura acabou. Passamos de uma época em que as picapes eram herdadas de pai para filho, para uma em que são descartadas como eletrodomésticos. O mercado de usados em 2026 é um campo minado. Os compradores não buscam mais cavalos de potência ou telas sensíveis de 15 polegadas. Procuram desesperadamente os últimos vestígios de simplicidade.